Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar tratando sobre o papel da pregação no culto. No vídeo passado nós falamos sobre o culto na igreja. Você que ainda não assistiu, você pode entrar aí no nosso canal que está disponível esse comentário. E hoje sobre o papel da pregação no culto ou o ministério da pregação. Então a pregação é um anúncio das verdades de Deus ao homem. E ela está relacionada ao ID de Jesus Cristo. Embora nós vamos falar sobre o papel da pregação no culto, mas a ordem de Jesus foi: ide, pregai o evangelho a todas as pessoas. Então a pregação ela faz parte desse ide, de estar anunciando a palavra de Deus aos homens, estar anunciando que a salvação a todas as pessoas. Logo, nós entendemos que a pregação ela é a parte central dentro do culto cristão. Porque com a pregação, nós vamos ver que Deus será anunciado aos homens. Os homens serão chamados ao arrependimento. A vontade de Deus, de como o homem proceder, está revelado que dentro da sua palavra. Logo, a palavra de Deus, ela exorta, ela traz esperança, ela traz consolo. Então é para a nossa edificação. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo uma das suas cartas, diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que através das Escrituras nós tenhamos esperança. E Paulo também escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3 da segunda carta, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. Então a pregação, ela é uma proclamação de tudo isso que nós já falamos, né? Com o propósito de revelar Deus às pessoas, para que as pessoas possam se renderem ao Criador, se renderem ao Deus que salva, que liberta, que consola e dá esperança. Então, faz parte do culto o que? A pregação. E é através da pregação que as pessoas elas vão crerem em Deus para serem salvas. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: olha, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, através
da pregação da palavra de Deus, as pessoas elas serão despertadas a crerem. Porque se não tiver a palavra, não há uma fé genuína. Não há uma fé verdadeira centrada em Deus. Porque nós temos muitas fábulas, muitas crendices, muitos contos, muitas histórias que não são bíblicas. E a mensagem, ela precisa ser conforme está o que? Nas Escrituras Sagradas. Nós vemos vários textos relacionados às Sagradas Escrituras. Pedro, no dia do Pentecoste, ali na inauguração da igreja, nós temos a pregação de Pedro. E Pedro, ele expõe o que? A verdade bíblica para os seus ouvintes, trazendo que a revelação do Antigo Testamento e falando da pessoa bendita de Jesus, onde cerca de quase 3.000 almas elas se rendem o que? Aos pés de Jesus. Paulo, quando ele está em Filipe, às margens do rio, Paulo está pregando. E nós vamos ver que uma mulher que ali está, de nome Lídia, ouvindo a palavra, logo ela vai crer, será batizada, e nós vamos ver que uma congregação será aberta na sua casa. Então a pregação, ela é fundamental, principalmente também na questão de instrução, porque todas as pessoas que se convertem, se arrependem, elas precisam de conhecimento, elas precisam de maturidade, elas precisam o quê? De instrução a respeito de Deus, a respeito do relacionamento para com o próximo, a respeito de proceder. Logo, nós vamos ver que Jesus, no seu ministério, quando ele chama ali os seus discípulos, nós vamos ver que ele se preocupa ali em instruir, em ensinar, em trazer a eles a revelação da palavra de Deus para que eles possam serem edificados naquilo que eles estão sendo instruídos, né? Apóstolo Paulo, em Atos Apóstolos, capítulo 18, quando ele chega lá em Corinto e começa a pregar a palavra de Deus lá em Atos 18:11, diz que Paulo ficou cerca de 18 meses ensinando as Escrituras. Então a pregação, ela leva o homem à fé em Deus. Mas é necessário que haja depois disso que um discipulado para que a pessoa cresça no conhecimento e no temor do Senhor. O ministério da palavra e sua importância. Então a palavra de Deus, ela edifica o quê? Os valores bíblicos na formação do caráter do homem. Ela vai ser instruída em várias áreas da qual ela vai ser fortalecida. Edifica porque constrói sobre salvação. A salvação, ela é exclusiva em Jesus. Vai trazer o que? Um ensino sobre pecado, sobre santidade,
sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a pessoa de Deus, sobre escatologia, as coisas futuras, sobre ética cristã. Então nós vamos ver que o ministério da palavra vai edificar a igreja no sentido de construir valores e de forjar o caráter do homem de acordo com a verdade bíblica. E o ministério da palavra, a pregação, ela é importante para resistir aos ataques do diabo e também a uma cultura sem Deus. Nós vamos ver que nós temos uma batalha contra os rudimentos do mundo, contra o mundanismo. Nós vamos ver que a cultura sem Deus, ela leva à depravação, ela leva ao relaxamento das questões morais, das questões éticas, onde a família é desconstruída, a vida já não tem nem mais um valor no ventre materno, porque o aborto aí fora, ele é algo normal, que eles querem até normatizar como uma prática dentro da sociedade. Nós vamos ver a questão do consumismo, do materialismo, do hedonismo, os prazeres estão acima de tudo. Então o ministério da palavra vai trazer o quê? Fortalecimento do cristão relacionado à oposição a este mundo. É o que Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a pregação, ela produz o quê? Uma consciência cristã, uma consciência bíblica. E o ministério da palavra, a pregação, olha só, é fundamentada em Cristo. Cristo, ele é o centro de toda a pregação, porque é através dele que nós somos salvos. É através de Cristo que nós temos o quê? Esperança. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então toda a mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que ser revelado, tem que ser exposto, tem que ser anunciado dentro da mensagem bíblica, dentro da pregação. Além de Cristo ser o centro, então nós temos que tomar muito cuidado com os modismos. Porque há aquelas mensagens de autoajuda, mas que não leva o homem o quê? A renunciar ao pecado, a se opor àquilo que não agrada a Deus. O modismo, as fábulas. Então a mensagem, além de ser cristocêntrica, ela tem que ser bíblica. Ela tem que estar dentro das Sagradas Escrituras. Como nós já lemos aqui no texto, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada para ensinar, para corrigir, para exortar, para instruir, para que todo aquele que crê em Cristo, que está ligado nele, seja perfeitamente
edificado para toda boa obra. Então, a igreja, ela precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Onde a palavra ela precisa ter o que há primazia ali dentro do culto. Deus é adorado e a sua palavra é anunciada a todas as pessoas. Então, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, que você sempre tenha sede e desejo de aprender mais das Escrituras, porque as Escrituras revelam as verdades de Deus para a nossa vida. Então, até um próximo encontro, Deus assim permitindo. Tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus.